Você já se pegou olhando para uma mulher e se perguntando se ela realmente sente algo por você, ou se tudo não passa de sua imaginação? A verdade é que muitas vezes ela está sentindo uma atração intensa, mas prefere manter isso em segredo. Ela não vai simplesmente dizer estou interessada, a forma como seu corpo reage, os gestos sutis e até o jeito como olha para você podem revelar mais do que qualquer palavra. E se você souber interpretar esses sinais, poderá perceber a conexão verdadeira antes mesmo dela admitir qualquer coisa. Hoje, vou te mostrar 10 sinais claros de que ela está excitada por você, mesmo quando tenta esconder. Você vai aprender a ler sinais que a maioria dos homens ignora. Desde o brilho nos olhos até os gestos mais discretos com as mãos, cada detalhe pode contar uma história que vai além do que ela diz. Imagine ser capaz de entender exatamente o que ela sente apenas observando pequenas mudanças em seu comportamento, sem precisar pressioná-la ou criar situações desconfortáveis. É uma habilidade rara, mas extremamente poderosa, e que muda completamente a dinâmica entre vocês. A chave está na atenção aos detalhes, na observação silenciosa e na percepção da energia que ela emite sem perceber. Quando uma mulher está atraída, seu corpo reage de maneira instintiva, a respiração muda, a voz fica mais suave, os gestos se tornam mais íntimos. E se você estiver presente de forma consciente, como um verdadeiro estoico observando a realidade sem se deixar levar pelas emoções, vai perceber cada nuance. Essas são pistas que muitas vezes passam despercebidas, mas que revelam desejo, interesse e uma conexão que palavras nunca conseguiriam transmitir por completo. Ao longo deste vídeo, vamos explorar sinais tão sutis que você se surpreenderá ao notar como eles aparecem mesmo quando ela tenta escondê-los. Alguns desses sinais podem parecer triviais à primeira vista: um toque breve, um olhar prolongado, uma respiração que se altera mais, quando interpretados corretamente, formam um mapa completo de sua atração. Com atenção e paciência, você será capaz de reconhecer quando ela sente tesão por você, antes que qualquer confissão verbal aconteça. E lembre-se, esta não é apenas uma lição sobre comportamento feminino, mas também um exercício de percepção, autocontrole e presença. Assim como os estoicos nos ensinam a observar o mundo sem sermos dominados por ele, você vai aprender a observar os sinais dela sem se deixar levar pela ansiedade ou pela pressa. Prepare-se para desenvolver uma compreensão profunda da atração, das nuances do desejo e do poder de ler o que está nas entrelinhas, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar todas as suas interações com mulheres de maneira sutil, estratégica e irresistível. Quando uma mulher sente tesão por você, mesmo que não admita, os olhos dela podem se tornar os mensageiros mais sinceros de sua atração. Não é apenas sobre contato visual, trata-se do tempo que ela mantém o olhar, da intensidade silenciosa e da forma como seus olhos brilham quando você fala. Um homem atento percebe essas microvariações e entende que, mesmo sem palavras, há uma mensagem clara sendo transmitida. O estoicismo nos ensina a observar com atenção, a decifrar sinais sem nos deixar levar por impulsos, e os olhos dela dizem mais do que qualquer confissão verbal. O que diferencia um olhar casual de um olhar carregado de desejo é a persistência sutil. Ela pode levantar os olhos da tela do celular ou do livro que está lendo e, por um instante, prender seu olhar no seu. Essa não é uma coincidência, é um teste silencioso, quase instintivo, para medir se você é perceptivo o suficiente para notar. A filosofia estoica nos lembra que devemos treinar nossos sentidos para perceber o que está à nossa frente, sem julgamentos precipitadamente emocionais. Observar o olhar dela com calma revela não apenas interesse, mas uma conexão emocional emergente. Além disso, há nuances que poucos homens percebem: da dilatação das pupilas, um sorriso que surge quase imperceptivelmente no canto da boca, ou a suavidade do rosto quando ela se concentra em você. Esses detalhes são respostas físicas do corpo à atração, involuntárias e honestas. Assim como os estoicos valorizam a compreensão profunda da natureza humana, um homem atento entende que essas reações não podem ser forçadas, apenas observadas e interpretadas com paciência e presença. O olhar dela muitas vezes acompanha uma exploração visual discreta, dele passa dos seus olhos para seus lábios, ombros ou mãos e retorna ao rosto. Esse movimento revela pensamentos e desejos que ela ainda não verbalizou. A mente dela está conectando emoção e desejo, e cada pequeno desvio do olhar é um convite silencioso para que você perceba.
A disciplina estoica ensina que reconhecer esses sinais com serenidade sem se precipitar fortalece seu autocontrole e aumenta seu magnetismo natural. Por fim, o contato visual que dura um pouco mais do que o necessário não é apenas flerte, é um diálogo silencioso, uma oportunidade para você demonstrar atenção e consciência. Um leve sorriso, um olhar firme e seguro, sem pressa, comunica que você entende e respeita a mensagem que está sendo enviada. Assim, você cria uma presença calma e intrigante, alinhada com os princípios estoicos, observar, compreender e agir com intenção, transformando sinais sutis em uma conexão poderosa e magnética. A voz dela é outro mensageiro silencioso, capaz de transmitir atração sem que uma única palavra seja dita. Preste atenção ao tom, à cadência e ao ritmo quando ela fala com você. Uma mulher interessada inconscientemente ajusta a entonação para se aproximar da sua energia, modulando a voz de forma mais suave, sedutora ou até hesitante em momentos específicos. Um homem estoico observa essas sutilezas com atenção plena, sem se deixar levar pela excitação momentânea, reconhecendo que cada alteração vocal é um reflexo da mente e do corpo dela. Quando ela ri ou responde às suas provocações, há pequenas variações na frequência da voz que passam despercebidas para a maioria. Talvez um riso mais contido, um suspiro ligeiro ou um leve tremor em uma frase seja suficiente para revelar seu interesse. A filosofia estoica nos ensina a perceber o que está além da superfície, a ler entre as linhas da vida e das interações humanas. Ouvir com essa intenção, sem julgamento ou pressa, permite que você compreenda o desejo dela antes mesmo que ela precise verbalizá-lo. Além disso, o ritmo da fala pode sincronizar-se de maneira sutil com o seu. Quando dois corpos e mentes se atraem, a respiração e a cadência podem se alinhar quase naturalmente. Se ela desacelera ou acelera conforme você muda seu próprio ritmo, é um sinal físico e inconsciente de conexão. Assim como Sêneca aconselhava a harmonia entre razão e ação, reconhecer essa sincronia na comunicação vocal fortalece a compreensão mútua e cria uma tensão magnética, silenciosa, mas irresistível. Outro indicativo poderoso está nas pausas que ela faz. Um silêncio repentino pode ser estratégico, uma maneira de permitir que você absorva cada palavra, ou simplesmente um reflexo do desejo contido. Marco Aurélio nos lembraria que a natureza humana é transparente para aqueles que observam com atenção e razão. Reconhecer esses momentos de pausa sem pressa ou ansiedade demonstra autocontrole e aumenta seu magnetismo, criando um espaço seguro para que ela continue revelando seus sinais. Por fim, a atenção que você dedica à voz dela deve ser sutil, mas perceptível. Um leve aceno, um sorriso contido ou uma resposta que combine confiança e interesse sem exagero reforça a atenção e o flerte implícito. A voz dela, assim como o olhar, é uma ponte invisível para o desejo, ela oferece sinais claros para quem sabe ouvir com intenção, observar com paciência e responder com consciência. Essa percepção profunda, alinhada aos princípios estoicos, transforma simples interações em uma conexão magnética e irresistível. O corpo dela fala uma língua que vai além das palavras, e um homem atento consegue decifrar cada gesto como se fosse um texto aberto. Preste atenção na maneira como ela se move quando está perto de você. Pequenos ajustes na postura, o jeito de inclinar o corpo ou até o modo como cruza as pernas podem revelar uma atração intensa, mesmo que ela não admita verbalmente. Um homem estoico observa esses sinais sem se deixar dominar pelo desejo, ele compreende que o corpo dela está sendo honesto quando a mente tenta se esconder. Quando ela se aproxima, mesmo que minimamente, ou se ajusta para ficar mais perto, não é mera casualidade. Esse gesto sutil quebra a distância física e cria uma intimidade silenciosa. É como se cada centímetro que ela diminui entre vocês fosse um convite não dito. Sêneca nos lembra que o autocontrole e a percepção são virtudes, o observar e responder com calma a esses movimentos transforma sua postura em algo irresistivelmente confiante. Cada inclinação do corpo dela, cada ajuste na cadeira, é uma dança silenciosa de atração que só um observador consciente percebe. Outro sinal revelador são os toques acidentais que não são tão acidentais assim. Um roçar de braço, a ponta dos dedos que linger por um instante, ou um gesto aparentemente casual para tocar seu ombro, falam volume sobre o que ela sente. Marco Aurélio nos aconselharia a entender o mundo e a humanidade como elas realmente são, não como queremos que sejam.
Reconhecer esses microtoques como expressões de desejo, sem apressar a resposta, permite que a tensão cresça de maneira natural, amplificando a atração entre vocês. A movimentação das mãos dela também pode contar histórias que a boca não ousa dizer. Ela pode brincar com uma mecha de cabelo, ajustar discretamente algo na roupa ou espelhar pequenos gestos seus. Esse tipo de comportamento não é consciente na maioria das vezes, é um reflexo da excitação, da atenção e da antecipação. Um homem disciplinado percebe esses padrões e entende que eles são mais valiosos do que qualquer palavra superficial. A filosofia estoica nos ensina a observar sem julgar e a agir com intenção, transformando pequenas ações em poderosos sinais de conexão. Por fim, o corpo dela, a postura, os gestos e os toques sutis formam um mapa da atração que ela sente por você. Ao invés de interpretar erroneamente como nervosismo ou casualidade, um homem atento reconhece que essas manifestações físicas são a linguagem autêntica do desejo. Cada movimento é uma peça de um quebra-cabeça que, quando compreendido, revela um padrão claro de interesse. O segredo está em observar com paciência, responder com contenção e permitir que essa dança silenciosa se desenrole naturalmente, criando uma tensão irresistível que fortalece a conexão sem que uma palavra seja dita. A respiração dela é um mapa secreto do que se passa em seu corpo, uma linguagem que poucos homens percebem. Não se trata apenas de perceber se ela está ofegante ou calma, o que importa é notar como o ritmo dela muda quando você se aproxima, quando suas palavras tocam algo dentro dela, ou quando há uma tensão elétrica entre vocês. Epicteto nos ensinou a valorizar a observação e a percepção como ferramentas do autodomínio, ou aqui, perceber esses sinais silenciosos é exercer o mesmo princípio de entender o mundo sem se deixar levar pela ilusão. Quando você está próximo, pode perceber que a respiração dela inconscientemente sincroniza com a sua. Esse alinhamento é um reflexo físico de atração, um eco biológico do interesse que sente, mesmo que não admita. Um homem estoico não se apressa, ele percebe e permite que a conexão cresça naturalmente, sem forçar nada. Cada suspiro profundo ou pausa na respiração é uma pista, um indicativo de que seu corpo está respondendo à presença dela de forma visceral. O hálito dela, aparentemente banal, também transmite informações. Pode ser a forma como ela inspira e expira quando você chega perto, a suavidade ou a intensidade do ar que solta, ou até mesmo o modo como seu corpo reage para não quebrar a tensão do momento. Marco Aurélio dizia: observe o que está à sua frente. Aplicando isso aqui, cada variação na respiração é uma mensagem de atração não verbal, uma forma de ela expressar desejo sem palavras, e você precisa estar atento para perceber essas sutilezas. Além disso, pequenas alterações na respiração acompanham outros sinais, como toques discretos, movimentos das mãos ou inclinações do corpo. Quando combinadas, essas pistas revelam um quadro claro: ela está interessada, excitada e curiosa, mas ainda tenta manter a compostura. Um observador paciente e consciente reconhece o padrão, não apenas o evento isolado. Essa percepção é poder. Ao entender a química entre vocês, você mantém a posição de quem conduz, sem se tornar apressado ou ansioso. Finalmente, a respiração e o hálito dela funcionam como instrumentos de comunicação invisíveis, permitindo que você sinta a atração mesmo sem palavras ou toques explícitos. O segredo está em perceber, internalizar e reagir com sutileza. O estoicismo nos ensina a controlar nossas reações e a usar o discernimento. Aplicar isso aqui significa observar os sinais, manter a calma e permitir que a tensão e a conexão se aprofundem naturalmente. Cada suspiro, cada pausa, cada leve mudança no ar entre vocês é um indicador poderoso do desejo que ela sente, e que você pode perceber se estiver verdadeiramente atento. O toque dela é uma linguagem que vai além das palavras, um código silencioso que só os atentos conseguem decifrar. Não se trata de apertos ou contato óbvio, mas da forma como as mãos dela roçam o seu braço por um instante, como os dedos tocam levemente a sua roupa ou o joelho encosta no seu sob a mesa. Marco Aurélio nos lembrava que a atenção plena é essencial. O observar essas sutilezas é perceber a verdade que o corpo revela antes que a mente admita. Muitas vezes, ela usa o espelhamento como forma de conexão inconsciente. Se você cruza as pernas ou inclina levemente o corpo, e ela réplica esse movimento sem perceber, isso não é coincidência. É uma resposta fisiológica de atração, um reflexo da energia que você projeta.
Um homem estoico entende que cada gesto dela é um sinal, e não uma tentativa de manipulação, e ele reconhece e permanece calmo, sem necessidade de reagir exageradamente. O toque também serve como teste sutil da sua reação. Um leve encostar no seu antebraço, um ajuste quase acidental na sua roupa ou uma mão que se demora por um instante sobre a sua indicam curiosidade e interesse. Se você mantém contato visual por um momento, sorri de forma contida ou deixa que o toque continue sem pressa, você fortalece a conexão sem quebrar a tensão. É a aplicação prática do ensinamento estoico de agir com serenidade e propósito diante de tudo. Além disso, o contexto importa. Um toque casual em um local movimentado pode parecer acidental, mas se ela procura contato mesmo em situações onde não é necessário, é um sinal claro. A observação paciente e a leitura correta do momento permitem que você veja a atração florescendo diante dos seus olhos. Como Sêneca disse, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não invente intenções, mas perceba o que está diante de você. Por fim, a combinação de espelhamento, pequenos toques e gestos quase imperceptíveis criam um mapa emocional dela. Cada movimento conta uma história, cada leve aproximação revela desejo. A chave está em notar o padrão, internalizar sem se apressar e reagir com compostura. O estoicismo nos ensina a perceber e a controlar nossas respostas. Aqui, aplicar isso significa permitir que a tensão e a atração se desenvolvam naturalmente, criando um jogo silencioso de sedução onde o silêncio e a atenção têm mais poder que qualquer palavra. Os lábios dela dizem mais do que qualquer palavra que possa sair da boca. Uma mordida suave no lábio inferior, um toque rápido da língua ou uma pausa ao falar podem ser gestos inconscientes, mas carregados de significado. Marco Aurélio nos lembra que tudo que nos cerca é um reflexo da natureza. Aqui, o corpo dela revela instintos primordiais, sinais que não podem ser completamente contidos ou falsificados. Ao notar essas sutilezas, você percebe que a mente dela está simultaneamente entretida e excitada. Esses pequenos gestos labiais normalmente aparecem em momentos estratégicos, logo após um elogio, uma provocação divertida ou uma observação íntima. O toque nos lábios funciona como uma mensagem silenciosa, um convite para que você leia entre as linhas e compreenda a tensão que ela está sentindo sem precisar de confirmação verbal. Além dos lábios, o rosto dela inteiro entrega sinais. Um sorriso nervoso, uma leve inclinação da cabeça ou um rubor súbito nas bochechas são manifestações físicas de atração e vulnerabilidade. Epicteto dizia, e não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre as coisas. Ao observar essas microexpressões, você interpreta a realidade como ela é, sem distorções, reconhecendo o desejo latente que ela tenta disfarçar. A beleza desses sinais é que eles funcionam em conjunto. Os lábios, o olhar, o rubor e pequenos ajustes no cabelo ou na roupa criam um padrão claro de interesse. Um homem estoico não se apressa, mas permanece atento, registrando cada movimento e respondendo com calma e naturalidade. A tensão se torna uma dança silenciosa, onde cada gesto é percebido e cada reação calculada com serenidade. Finalmente, a atenção aos sinais do rosto e da boca não é apenas sobre desejo físico, é sobre percepção emocional. Reconhecer esses gestos sutis permite que você entenda o que ela sente sem que ela precise verbalizar. Essa consciência aumenta sua presença, fortalece a conexão e transforma uma interação casual em um campo magnético de atração. Como Sêneca ensinou, observar com atenção e responder com controle é a chave para se tornar irresistivelmente magnético sem esforço. A inquietação dela é um sinal que não mente. Quando uma mulher sente desejo, mas ainda tenta manter o controle, o corpo dela revela pequenas fissuras, mexe nos cabelos, ajusta colares ou brinca com objetos próximos. Marco Aurélio nos lembra, e a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Cada movimento dela é um reflexo de seu estado interno, uma dança silenciosa entre excitação e autocontrole. Esses gestos nervosos não são um sinal de desinteresse, pelo contrário, são pistas poderosas de atração. Ela pode remexer na cadeira, tocar o próprio braço ou brincar com a bebida, pequenas ações que parecem casuais, mas carregam significado profundo. Um observador atento percebe que cada gesto é calculado inconscientemente, uma forma dela testar sua reação e medir sua confiança sem precisar de palavras. A chave está na observação calma. Um homem estoico não reage exageradamente nem ignora esses sinais.
Ele mantém a compostura, observa cada movimento e se ajusta à energia dela com naturalidade. A inquietação dela é como um rio turbulento que revela profundidade. Se você permanecer firme na margem, compreenderá a intensidade do fluxo sem se deixar arrastar. Muitas vezes, a inquietação dela aumenta em momentos de conexão, como após uma risada compartilhada ou um elogio sutil. Esses pequenos picos de energia nervosa são indicadores de química genuína. Epicteto nos lembra que não devemos julgar os eventos, mas sim entender como reagimos a eles. Aqui, a reação correta é espelhar a energia dela, mantendo-se presente e sereno, deixando a tensão crescer naturalmente. Por fim, a inquietação é uma oportunidade de fortalecer a atração. Ela revela desejo, curiosidade e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Reconhecer esses sinais, sem pressa ou julgamento, transforma a interação em um campo de percepção onde você lidera com controle e consciência. Assim, a tensão nervosa dela se torna uma ponte para uma conexão mais profunda e intensa, onde cada gesto fala mais do que qualquer palavra poderia expressar. O rubor é um sinal que nenhuma mulher consegue esconder quando a atração é intensa. É uma reação primitiva, impossível de controlar, que expõe vulnerabilidade e desejo ao mesmo tempo. Quando as bochechas dela ficam levemente avermelhadas, seu corpo revela sentimentos que a mente tenta ocultar. Marco Aurélio nos lembra que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos, e nesse caso, o tom rosado do rosto é a cor da atração que ela sente por você. Esse fenômeno não acontece por acaso. Um elogio sutil, uma provocação leve ou até um olhar intenso podem desencadear o rubor. Ele é acompanhado de microgestos que reforçam a mensagem, um sorriso nervoso, os lábios entreabertos, ou o olhar que desvia por um instante antes de retornar para você. Cada um desses sinais compõe um quadro emocional completo, revelando mais do que qualquer palavra ousaria expressar. A percepção correta exige atenção e serenidade. Muitos homens caem na armadilha de comentar o rubor de maneira exagerada, causando constrangimento e interrompendo a tensão natural. Um homem estoico observa, mantém a calma e reconhece a vulnerabilidade dela de forma sutil. Um simples sorriso ou um olhar compartilhado é suficiente para criar uma conexão profunda, sem a necessidade de interferir ou apressar a situação. O rubor, quando percebido e compreendido, oferece uma oportunidade única de fortalecer a atração. Ele indica que a mulher está emocionalmente presente e vulnerável, pronta para se conectar em um nível mais íntimo. Epicteto nos lembra que nosso julgamento define nossa experiência. Aqui, interpretar o rubor como um convite silencioso para uma conexão emocional transforma a interação em algo memorável e poderoso. Por fim, esse sinal é uma expressão pura da química entre vocês. Ao reconhecer o rubor sem pressionar ou reagir de forma exagerada, você demonstra autocontrole, percepção e sensibilidade, qualidades profundamente atraentes. Cada vez que você responde com tranquilidade e presença, reforça a tensão sexual de maneira natural, tornando-se alguém que não apenas percebe, mas compreende a linguagem corporal do desejo. O riso genuíno de uma mulher não é apenas uma reação a algo engraçado, é um reflexo profundo da conexão que ela sente com você. Ele não pode ser forçado nem falsificado. Quando ela ri de verdade na sua presença, está mostrando vulnerabilidade e alegria, permitindo que você entre em seu mundo emocional sem precisar de palavras. Marco Aurélio nos ensina que a percepção de cada momento revela a verdade da natureza. Aqui, o riso revela a verdade da atração dela. Esse riso surge de um lugar íntimo, quando ela se sente confortável o suficiente para deixar sua guardiã emocional baixar. Não é uma risada educada ou automática, é uma expressão espontânea que demonstra entrega e prazer pela interação. Ela está testando silenciosamente o ambiente, avaliando sua reação, e cada risada reforça o vínculo invisível que se forma entre vocês. É como se ela dissesse, posso ser eu mesma ao seu lado. O timing é essencial. Um comentário casual seu, uma piada leve ou um elogio sincero podem despertar essa resposta. Mas o que realmente importa é a sensação que você transmite em presença, calma e atenção plena. Um homem estoico entende que não pode controlar a reação dela, mas pode controlar sua própria energia. Ao manter a serenidade e a confiança, você permite que o riso dela se manifeste naturalmente, intensificando a atração sem esforço. Perceber a diferença entre uma risada superficial e uma genuína exige observação cuidadosa.
Uma risada verdadeira envolve os olhos, o corpo se inclina ligeiramente e a respiração muda, criando uma energia compartilhada que vai além das palavras. É um sinal poderoso de que ela está emocionalmente envolvida e receptiva, que sua presença provoca prazer e segurança ao mesmo tempo. Finalmente, o riso genuíno se torna uma ponte invisível entre vocês, conectando não apenas emoções, mas desejo e curiosidade. Ao reconhecer e valorizar esse sinal sem tentar manipular ou forçar a interação, você reforça sua postura de domínio tranquilo e atenção plena. Como nos lembra Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente com sabedoria. O aqui, o presente é um momento compartilhado, carregado de química, tensão e a promessa silenciosa de algo mais. O 10º sinal é o mais sutil e poderoso de todos, e a química silenciosa que se manifesta em cada gesto, olhar e respiração compartilhada. Não é algo que ela precise verbalizar, nem algo que você possa fingir perceber. É uma energia que pulsa entre vocês, impossível de ignorar quando você está atento. Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Lá aqui, o que você sente e percebe é a realidade que cria a conexão. Essa química silenciosa se revela em pequenas coincidências. Ela ajusta inconscientemente sua postura para espelhar a sua, inclina-se levemente para mais perto quando a conversa esquenta, ou sincroniza seus gestos e ritmo de fala com os seus. Cada detalhe é um reflexo de atração e interesse, uma dança que acontece sem planejamento ou palavras. Quando observada com atenção, essa energia torna-se um mapa claro do desejo dela. O poder desse sinal está na intensidade e consistência. Não é um gesto isolado ou um momento ocasional, é uma série de sinais que se acumulam e formam um padrão inconfundível. Se você manter a calma e o autocontrole, qualidades estoicas essenciais, cada interação se torna um jogo de tensão e expectativa, onde sua postura de observador sereno aumenta a atração. Você aprende a valorizar o presente, a interpretar o não dito e a liderar a conexão sem esforço. Perceber essa química exige mais do que olhar superficialmente, é preciso estar consciente, presente e atento ao fluxo natural da interação. Cada toque sutil, cada sorriso contido, cada inclinação do corpo revela não apenas atração, mas confiança e entrega. Como disse Marco Aurélio, aquele que vê tudo com clareza tem domínio sobre si mesmo. Ou aqui, perceber a química silenciosa significa compreender a linguagem não verbal dela e responder com presença e segurança. Por fim, a magia dessa conexão está na reciprocidade silenciosa. Quando você reconhece e respeita os sinais, espelha sua energia e mantém a compostura, você cria um espaço onde a atração pode florescer naturalmente. Nenhuma palavra precisa ser dita, pois tudo que vocês compartilham nesse nível é percebido e sentido. A verdadeira mestria em interações femininas está em observar, compreender e conduzir a energia sem pressa, um ensinamento estoico que transforma a dinâmica de desejo em algo quase inevitável. Chegar até aqui significa que você aprendeu a perceber sinais que a maioria dos homens nem sequer nota. Desde o toque sutil até o riso genuíno, passando pelo rubor, a inquietação e a química silenciosa, cada gesto dela revela mais do que palavras poderiam expressar. Marco Aurélio nos lembra que devemos observar com atenção e discernimento aquilo que se apresenta diante de nós. Agora, você tem as ferramentas para enxergar o invisível, compreender o não dito e interpretar a atração com clareza e presença. O que diferencia um homem comum de alguém magnético não é força, dinheiro ou palavras elaboradas, é a consciência do momento, a capacidade de estar atento e calmo, e a habilidade de reconhecer padrões sutis de comportamento. Cada sinal que discutimos é uma peça de um quebra-cabeça, e quando você os percebe em conjunto, entende a dinâmica real da atração. É um jogo de paciência, percepção e controle emocional, fundamentado nos princípios do estoicismo, de liderança interna, autocontrole e presença. Imagine-se em cada situação que exploramos, observando as mãos, a respiração, os gestos labiais, a inquietação e o riso dela. Cada detalhe é uma oportunidade de se conectar em um nível mais profundo, de criar tensão, curiosidade e desejo sem precisar correr atrás ou forçar interações. Como Sêneca disse, a vida não é esperar que a tempestade passe, mas aprender a dançar na chuva. Aprender a ler esses sinais é exatamente isso, dançar na energia dela com confiança, discernimento e presença. No fim, o que realmente importa é a maestria silenciosa de compreender e conduzir a atração sem perder a compostura.
Quando você reconhece os sinais, não reage de forma desesperada, mas responde com equilíbrio, presença e sutileza. Esse é o poder do homem que compreende a linguagem não verbal, dele observa, sente, entende e lidera a conexão de maneira natural e irresistível. O resultado não é apenas atração, é respeito, desejo e intimidade construídos de forma genuína e profunda. Se você sentiu o impacto desses ensinamentos e quer continuar a aprimorar sua percepção, liderança e habilidades de atração, faça algo agora, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo transformador, deixe seu like para reforçar que valoriza essas dicas e compartilhe nos comentários qual desses sinais você já notou e entendeu de forma clara. Sua participação fortalece a comunidade, permite que mais pessoas aprendam e transforma a forma como você interage com o mundo ao seu redor. Lembre-se, a atração não é sobre esforço externo, mas sobre presença, percepção e maestria silenciosa e agora, você sabe como cultivá-la.